para sempre, não é? Não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Aliás, desde o romper deste novo dia, que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos guardou, nos trouxe aqui para o louvor e adoração do seu santo nome. Você é um privilegiado, porque você está aqui hoje, não é? Você é um privilegiado. Muitos não podem estar. Talvez porque estão aí no hospital, outros em outros lugares.
Deus. Passei um bom tempo tentando escrever algo para dedicar às mães no dia de hoje. Eu confesso, irmãos, que parece que eu estava meio sem inspiração, dadas as circunstâncias da semana, corre-corre, de algumas coisas aí que precisávamos colocar em ordem. E só ontem à noite é que eu consegui fazer essa pastoral. E eu quero ler, não tenho costume de ler, mas quero ler hoje esta pastoral que fiz dedicando às mães. O tema da pastoral é Mãe, uma obra-prima de Deus. Querendo exaltar o valor que tem uma mãe, Bersotti disse: há muitas maravilhas no universo, mas a obra-prima da criação ainda é o coração de uma mãe. Quando quis mostrar a supremacia do seu amor pelos seus filhos, Deus tomou como referência o amor de uma mãe pelo seu filho, dizendo: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Segundo Jeremy Taylor, a mãe é a única mulher na terra que pode dividir seu amor entre 10 crianças, e cada filho de per si tem todo o seu amor. Nenhum tem menos. Um dito popular árabe diz que ao ser perguntada a qual dos filhos mais amava, uma mãe respondeu: ao pequenino até que cresça, ao enfermo até que se cure, ao ausente até que volte. Um dos homens mais influentes deste país, Abraham Lincoln, disse certa vez: tudo quanto sou ou espero ser, devo à minha mãe. Com raríssimas exceções, estas palavras se aplicam a todo homem e mulher de bem e que tem no coração o reconhecimento da importância e do valor que teve a sua mãe em sua vida. Pois uma boa mãe vale mais que 100 professores. É um imã para todos os corações. George Herbert. O filho que está preocupado em dar um presente para sua mãe deve mesmo fazê-lo. Contudo, não deve esquecer que o colar mais precioso com que se orna o pescoço de uma mãe são os braços do seu filho. Filhos, preste atenção no que disse certo escritor: a mãe é para os filhos o que a luz é para todos nós. Só lhe sentimos a falta quando se apaga. Se você não quer que esta verdade se aplique a você amanhã, valorize a sua mãe hoje. Mães, leiam, ou no caso agora, ouçam com atenção e reflitam nas palavras de Theodore Cuyler. O progresso do reino de Cristo depende mais da influência fervorosa, sábia e piedosa das mães do que quaisquer outros elementos. Na declaração de Santo Agostinho, um homem que marcou a história e a teologia com sua vida e seus ensinos, disse o seguinte a Deus: se sou teu filho, ó Senhor, foi porque me deste tal mãe. Que Deus abençoe a todas as mães. Pastor Carlos Patente. Deus abençoe a todas as mães. Amém? Queremos ainda prestar uma outra homenagem às mães, que eu gostaria que fosse apagadas as luzes. Eu tenho certeza que, por melhor que sejam as mães, eu creio que nós estamos aqui laudeados de mães que foram e são boas mães. Aquelas que nos ouvem, que nos veem pela internet. Mas eu tenho certeza de uma coisa: por melhor mãe que você tenha sido e que seja, de vez em quando passa no seu coração um sentimento de que você falhou em algum momento. E de vez em quando algumas até carregam uma certa culpa por não ter sido aquela mãe que você acha que deveria ter sido. Mas isso é comum. Queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo. E com esse vídeo nós queremos homenagear a todas as mães. I'm a perfectionist, and so that's hard with kids.
There's definitely days when I have my doubts about my abilities. Struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together, we volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on the trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We like get ice cream or something and like you go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. That's so awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great and that my child is viewing me in totally different lenses as I view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day because those kids count on me and they love me for what I'm doing. Que você, mãe, não é perfeita, mas saiba também que nem os seus filhos esperam de você perfeição, né? E que você é muito especial. Você é muito especial para os seus filhos, você é muito especial para Deus. Eu queria que as crianças viessem aqui à frente. A gente tem uma lembrança singela para dar para as mães, né? Por favor. Tá bom, vamos lá. Meu amigo quer falar algumas coisas para as mães, então vamos lá. Mães, é um bom Dia das Mães e que seu crianças amam você muito e que você é muito perfeito e que tem uma feliz Dia das Mães. Amém. Me fez lembrar as crianças de Águas Formosas quando começam a falar às vezes alemão, japonês, então são vários idiomas assim, às vezes com dificuldade de falar português. Eu lembro quando eu era assim também. Então, as mães, por favor, fiquem de pé, todas as mães, ok? Aí, cada um pega um e, por favor, entrega uma mãe. Vamos, Davi, vamos, Julinho. Vamos, opa. É um equilibrista.
E agora eu gostaria que todos ficassem de pé. Ó, Joaquim, você está vendo, né, Joaquim? Ó, a profecia do menino aí, ó. A profecia desse menino vai cumprir logo, logo, você vai ver, viu? Ai, ai. Tá chegando mais uma mãe ali, olha. Eu queria orar pelas mães, não é? A gente sempre tem um tempo de oração pelas pessoas que às vezes entraram aqui, ou aquelas que nos veem, que estão passando por algum problema, mas hoje eu queria orar pelas mães. Senhor, nós levantamos as nossas mãos para abençoar estas mães que são tão preciosas aos teus olhos. Ó Deus, o Senhor colocou no coração delas algo que procede do Senhor. Quando o Senhor quis falar do amor intenso de uma pessoa pela outra, para dizer que o teu amor era maior, o Senhor tomou como referência o amor de uma mãe pelo filho. Porque o Senhor é quem plantou este amor no coração delas para com seus filhos. Queremos te agradecer pela vida preciosa de cada mãe aqui presente e aquelas que nos veem e nos acompanham pela internet. Tu conheces o dilema de cada uma delas, tu sabes como muitas vezes, muitas delas se sentem, às vezes tão pequenas, às vezes, ó Deus, se sentem culpadas por algo que não fez. Mas eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, com graça, estende a mão sobre a vida de cada uma e fortaleça cada uma e encha cada uma com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade. E esteja suprindo, ó Deus, suas carências, suas deficiências. Ó Deus, esteja suprindo suas necessidades, enchendo-as da tua bondade e do teu amor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém. Irmãos, pode assentar, pastor Davi. Graça e paz, irmãos. Primeiro eu quero agradecer a Deus e também as orações dos irmãos. Eu estou me recuperando e a visão começou já a dar sinais positivos. Então, ontem estava melhor, hoje um pouquinho pior. Mas eu sei que amanhã, quando for fazer os testes, Deus vai abençoar. Irmãos, eu estava pensando, meditando, e eu pensei, meu Deus, sabe quando você sente que uma coisa, assim, Deus vai dar oportunidade para a gente compartilhar alguma coisa? E eu estava pensando hoje de manhã, quando eu meditava na palavra, estava pensando no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, sobre a história de Ana. Elcana era casado, não era projeto de Deus de que o homem tivesse mais do que uma mulher, mas Elcana, ele era casado com Penina e era casado com Ana. E diz a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de 1 Samuel que todos os anos ele subia para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Subia à casa do Senhor. E chegou num ponto do livro em que eu creio que os irmãos conhecem, mas me permitam repetir. Que Penina, diz a palavra de Deus, ficava zombando de Ana porque Ana não tinha filhos. E naquela época, uma mulher, ela, se não desse filhos ao seu esposo, ela, assim, ficava realmente à margem. As pessoas olhavam com maus olhos para aquela pessoa, para aquela mulher. E a palavra de Deus registra aqui no capítulo 1, uma coisa muito interessante. E como hoje é dia das mães, eu pensei que nós podíamos ter algum exemplo da Bíblia no que diz respeito a uma mulher rasgar, derramar o coração diante de Deus. E diz a palavra de Deus que Ana subiu à casa do Senhor,
o profeta Eli, ele estava sentado à porta, perto da porta de entrada, e ele observou que Ana estava demorando muito, falando de si para si, só movia os lábios. E ele fez uma crítica, ele falou: quando é que você vai deixar a bebida? Quando é que você vai deixar o vinho? E a palavra de Deus diz que ela diz: não me considere, por favor, como uma filha de Belial, como uma mulher que não respeita a casa de Deus. Eu estou aqui derramando meu coração diante do Senhor. E naquele momento, depois de tanto tempo de oração, finalmente Deus fala pelo profeta que ela iria ter um filho. Irmãos, a palavra de Deus também fala que, passado um tempo, ela não subiu no primeiro ano para adorar a Deus no primeiro ano, mas diz a palavra do Senhor que logo que a criança foi desmamada, ela voltou à casa do Senhor. E é exatamente esse texto que eu quero parar um pouquinho com os irmãos aqui. No versículo 24 de 1 Samuel, capítulo 1. Havendo desmamado, ou seja, havendo desmamado a criança, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que fizera, pelo que também lhe trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Se tudo que nós pedíssemos a Deus fosse para glorificar o nome dEle, como Ana fez, e depois esteve lá devolvendo a Deus aquilo que havia recebido dele. Irmãos, para uma mãe não é fácil pegar o filho e devolver, mas certamente ela estava pensando no voto que fizera, e muitas vezes nós votamos e não nos recordamos depois. Votamos: se o Senhor me abençoar, eu prometo, Senhor, que eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me dá. Quantas vezes, quantas orações são feitas na travessia do Brasil para cá, e quando chega aqui a pessoa começa a ser abençoada, se esquece de Deus, se esquece da casa de Deus, se esquece dos votos feitos a Deus. Ana não esqueceu, e Deus a abençoou com outros filhos. Lembre-se que tudo que você tem, tudo que você é, pertence àquele que Ele fez e que tem lhe abençoado. Ana reconheceu isso, devolveu o que havia pedido ao Senhor, e Deus a abençoou ricamente. E ele, Samuel, foi o sucessor de Eli, não os filhos de Eli, porque havia fidelidade naquele jovem. Irmãos, nós temos a oportunidade de, com fidelidade, trazermos agora parte daquilo que Deus tem nos dado, trazermos de volta para a casa do Senhor, trazermos de volta para o Senhor. Ana fez isso com alegria. Com alegria também você deve fazer, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não o que é dado, mas aquele que dá com alegria. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Levante o seu envelope e esteja agora consagrando ao Senhor. Senhor, levantamos agora parte daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, trazendo de volta para o Senhor, consagrando ao Senhor. Meu Deus, como o Senhor tem sido bom conosco. Muito obrigado, Senhor, porque não merecemos tudo que temos tido, tudo que temos recebido, mas pela Tua misericórdia que foi renovada hoje pela manhã, e todos os dias são renovadas as Tuas misericórdias sobre a nossa vida, é que temos esse privilégio tremendo de trazer parte daquilo que o Senhor nos dá, consagrando de volta para o Senhor, em nome de Jesus. Você agora tem a oportunidade de sair do seu lugar e trazer aqui, devolver ao Senhor parte daquilo que Ele tem lhe dado.
quão grande é o Senhor. Cante agora, grande é o Senhor. Toda a terra grande, quão grande é o Senhor. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing, how great is our God. Glória a Deus, tu és grande, Senhor. Pedir às crianças que venham aqui à frente. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Queremos dar as boas-vindas aos irmãos. Letícia, depois de uns 3 meses, estamos aí, né? Marinon. Poxa vida, quanto tempo, saudade de você, Marinon. A Laura já está quase andando já, né? Laurinha. O Beto. Os atleticanos saem tudo da toca hoje, né? Uns 3 meses que eles não. Os atleticanos, quando tem uns 3 meses que eles não vêm na igreja, quando pede, eles não vêm. Agora, hoje, o Anderson, viu? Os abençoados ali estiveram conosco já há algum tempo. É a 2ª vez, parece, né? Bem-vindos, Deus abençoe vocês. Quero compartilhar com vocês nessa noite, queridos, o texto que está em Mateus, capítulo 15. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar para os irmãos. Ontem eu consegui falar com Adão, depois de tanto tempo, sem conseguir falar com ele. E ontem ele estava bem, já está em casa, graças a Deus, está em casa. Diz ele que teve uns momentos muito difíceis de cirurgia, delicadíssima, muitos dias no hospital, na unidade de tratamento intensiva, teve que retirar 14 centímetros do seu intestino. Mesmo assim, vai vir aqui, passar uns dias aqui, vai retornar para Boston, vai fazer uma quimioterapia, para poder fazer um make sure que está tudo, né, certo com ele. Mas ele falou que esteve muito, muito mal, mas continua contando com a oração dos irmãos, né? Então, boa notícia. O Rafael já está andando, né, Filó? Graças a Deus. Os irmãos sabem, nós temos orado aqui pelo Rafael, não é? Estivemos com ele no hospital, e a perna quebrada, 2 pernas quebradas, os 4 costelas quebradas, clavícula. Aliás, eu não vou ficar falando onde é que ele quebrou, não. Então, ele não quebrou o cabelo, mas o resto tudo... o resto tudo quebrou. Irmãos, olha, graças a Deus, já está andando, já está começando a fazer ar de novo, né? Então, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. A gente pode cantar esse cântico, irmãos. Deus é grande, how great is our God. Como nosso Deus é grande, é maravilhoso. Nunca cesse, nunca deixe de louvar e agradecer esse Deus pela sua bondade, como Ele é grande. Amém? Bom ver o Joaquim, a Tandra, não é? Marilda, bom vê-los. Mateus capítulo 15.
versos 21 a 28. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Dali, daquela região da Galileia, Jerusalém, estava sempre ali, muita gente atrás dele, então ele resolve ir para um lugar onde ele não é muito conhecido. Então vai para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondia palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos histórias bíblicas e extra-bíblicas de mulheres guerreiras que lutaram em favor dos seus filhos. E eu poderia passar muito tempo aqui falando de algumas dessas mulheres, mas eu quero introdutoriamente falar a respeito de uma mulher que não é muito conhecida, embora seu filho seja muito famoso, mas nunca fizeram um filme para esta mulher. Uma mulher chamada Joquebede. O nome não é muito comum para muitos, eu sei, mas ela é a mãe de Moisés. Uma mulher, imagina a agonia dessa mulher. Ela tem um filho numa época em que toda criança do sexo masculino que nascia, já nascia condenado e sentenciado à morte. E agora essa mulher tem um filho, e ela o esconde por 3 meses, e depois de 3 meses, ela se vê obrigada. Imagina o que é você ocultar uma criança por 3 meses. Cadê a Letícia? Não é, você não chora não, minha filha? Olha, ó, tem quantos meses aí? 4, aí. Tem algum momento que ela não chora? Até agora, né? Imagina o que é ocultar uma criança, irmãos, por 3 meses. Não chora não, não chora não. Se o soldado veio, vai te matar. Por favor, cercando. E olha que as casas não eram protegidas como as nossas aqui. Olha a luta dessa mulher. E ela resolve então fazer o que depois de 3 meses? Por certo, ela ora e pede uma direção de Deus. E ela entende que devia fazer um cesto. E ela então o calafeta, ela o impermeabiliza por dentro e por fora e coloca aquele garotinho lá. E coloca na margem do rio, ali onde ela sabia que aquela correnteza ia levar para o lugar onde que as mulheres egípcias tomavam banho. E fala com a sua filha: acompanha de longe, né, para ver o que vai acontecer com seu irmão. E ela continua aquela saga correndo atrás do filho, a Miriam, protegendo o irmão, até que o filho chega nas mãos da filha de Faraó. E ali os irmãos conhecem a história, não é? Aí daqui a pouco Miriam se apresenta e diz: olha, eu conheço uma mulher que, se você quiser, eu posso falar com ela, você pode contratá-la. Quer dizer, a Joquebede sai de uma situação delicada agora e é paga agora para fazer aquilo que ela faria com muito prazer, para ser mãe. Ela então é assalariada para poder cuidar do filho que era dela, mas que agora, daqui a um tempo, seria da filha de Faraó. E ela então cuida daquele garoto, e ela ensina tudo o que ela pode ensinar para ele a respeito de Deus, até a época dele ir para o palácio, para o Egito. E chega lá no Egito, ele tem conhecimento da história do povo hebreu. Mas aqui eu não quero falar sobre essa história mais, quero falar só ter aqui o cuidado dessa mulher para proteger o seu filho. O texto que nós temos nos fala de uma mulher também, que deixa a sua casa. Olha a situação desesperadora dessa mulher. Ela não tem, como Joquebede tinha, um exército querendo matar o seu filho, mas ela tinha, dentro da sua casa, uma filha possessa por espíritos malignos que queria matar uma criança.
Não sei quantos de vocês já presenciaram uma possessão demoníaca de uma pessoa possessa. Eu não só já presenciei, como já ministrei para muitas dessas. Mas eu posso dizer que no meio de tantas pessoas endemoniadas aqui, eu ministrei libertação em nome de Jesus. Uma das mais duras de se ver é uma possessão demoníaca de uma criança. Irmãos, o coração da gente sangra, dói de ver uma criança possessa. Sabe o que é isso? E essa mulher deixa aquela criança possessa e vai em busca de Jesus. Ela ouve falar de Jesus e ela vai atrás de Jesus. Só que ela encontra um silêncio da parte de Jesus, até que Jesus resolve se pronunciar e no final ela volta abençoada para casa com a sua filha sendo liberta e curada totalmente. Eu quero falar nesta noite sobre a mãe que lutou e venceu. Se Joquebede é um nome não muito familiar, não muito conhecido para muitos pelo menos, nem o evangelista Mateus, nem o evangelista Marcos registram o nome dessa mãe. Talvez para deixá-la anônima mesmo, para dizer, ou para que sirva de lição, de exemplo, para todas as mães e para todos nós, do espírito de luta que nós devemos ter em favor dos nossos filhos. A mãe que lutou e venceu. Em primeiro lugar, lutou e venceu. Lutou contra o maligno, lutou contra o diabo. Sobretudo nesses dias, amados, em que nós temos vivido, em que grande parte dos pais tem colocado os seus interesses pessoais acima das reais necessidades dos seus filhos, deixando-os crescerem à revelia e à mercê da sorte, aos cuidados das babás, da escola e da igreja, quando trazem à igreja. O exemplo dessa mulher, da qual nos fala o evangelista Mateus e também o evangelista Marcos, deve ser levado em conta. O que esta mulher fez de especial que deve ser levado em conta? Ela fez o que muitos de nós às vezes não temos feito. Ela fez 4 coisas de grande importância que salvou a vida da sua filha de uma grande desgraça. Primeiro, ela teve sensibilidade para perceber que o problema da sua filha era mais do que um simples distúrbio físico ou emocional. Era um problema de ordem espiritual. É preciso ter sensibilidade para perceber essas coisas muitas vezes e admitir algumas delas. Segundo, ela teve coragem para admitir que esse problema era de ordem espiritual. Ela reconheceu e admitiu que a sua filha não só estava endemoniada, estava horrivelmente endemoniada. Ela não tentou, desculpa a expressão, enfeitar o pavão. Ela não tentou cobrir o sol com a peneira. Terceiro, ela teve disposição de sair à luta em seu favor. Ela não colocou seus interesses acima da necessidade da sua filha. Quarto, ela buscou ajuda na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Se em tempos passados a tendência de pessoas era ver tudo que de ruim acontecia como sendo algo vindo do diabo, nos dias de hoje a tendência é de ver tudo o que acontece de ruim com as pessoas como algo genético, como vítimas da situação ou como reféns do seu temperamento, além de outras desculpas. Me perdoe se há algum psicólogo aqui, algum psiquiatra ou aqueles que nos acompanham. Hoje em dia, qualquer problema que acontece, qualquer distúrbio na vida da pessoa, já tem sempre uma explicação, uma justificativa para ser dada. Eu entendo que há problemas que psicólogos que cuidam, eu entendo que há problemas que psiquiatras que cuidam, eu entendo que há problemas que médicos que cuidam, mas há problemas, irmãos, que são espirituais e que esses profissionais nunca vão tratar deles. E nós, pais, temos que ter sensibilidade para perceber quando algum dos nossos filhos ou alguém relacionado a nós está sendo assolado, vilipendiado, atacado por forças malignas. Eu não creio que aquela mãe teria voltado para sua casa feliz da forma como voltou, se ela não tivesse dado esses 4 passos acima mencionados. Ainda, conforme eu já disse, que eu creio em possessão demoníaca, inclusive de crianças. Entretanto, eu creio que muitos de nós, pais e mães, não estamos tendo a sensibilidade para percebermos
que há muito tempo o diabo mudou a sua estratégia e a sua forma de agir, com a intenção de destruir a família, incutindo na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, que não existe o conceito de certo e de errado, e que tudo é relativo. Irmãos, hoje é isso que está destruindo os lares, as vidas dos nossos filhos e as famílias. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora, para o que eu vou dizer. A ONU, órgão das Nações Unidas, tem estimulado e colocado pressão nos governos de todo o mundo. Se você é uma pessoa que tem lido, você sabe que eu estou falando a verdade, que eu não estou tirando isso aqui de trás do cotovelo. A ONU está colocando pressão nos governos do mundo inteiro para apoiarem, sustentarem e divulgarem maciçamente nas escolas e nos meios de comunicação que o homossexualismo, feminino ou masculino, deve ser visto como uma coisa natural e não como uma decadência moral e espiritual, como nos ensina a palavra de Deus. Tem tratado o aborto com naturalidade, como se o aborto não fosse uma forma grave e cruel de assassinato de um ser vivo completamente indefeso. Mães e pais aqui presentes e aqueles que nos veem e nos ouvem pela internet, é hora de acordar, de conscientizar e de, sobretudo, de lutar contra o inimigo que está tentando possuir não mais o corpo, mas a mente dos nossos filhos, através dessas ideias errôneas e destruidoras, antes que seja tarde demais. Ele está mais perto do seu filho do que você imagina. Acorda, dedica mais tempo e qualidade de tempo. Não é só dedicar mais tempo, irmãos, porque muitas vezes você pode dedicar de 24 horas por dia, você pode dedicar 18 horas para o seu filho, e no entanto, uma pessoa que às vezes dedica 2 horas do seu tempo das 24 horas, se ele dedica com qualidade, às vezes tem muito mais valor do que aquele que dedicou 18 horas. É preciso dedicar tempo, mas dedicar tempo de qualidade para o seu filho, para incutir nele os valores da palavra, para que o mundo não possa fazer isso em seu lugar. Porque não espere da escola, não espere da mídia, não espere dos meios de comunicação que eles vão incutir na cabeça do seu filho esses conceitos. Isso é coisa que é tarefa e é responsabilidade dos pais, como Deus disse a Moisés, lá no capítulo 6 de Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás na mente do teu filho. Querido, nossa luta é contra o diabo, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 6. É contra os principados e as potestades. E enquanto há tempo nós precisamos acordar, porque nós temos uma luta tremenda, todos os dias, sem trégua. Não pense, querido, você tira férias às vezes de Deus, você tira férias da igreja, você tira férias da sua vida devocional, da sua vida de oração, mas o diabo não tira férias de poder destruir sua vida e a sua casa. Trago comigo até hoje a lembrança de uma cena que eu participei dela. Quando eu lançava um dos meus livros, numa igreja em Valadares, não vou, a história é longa, mas eu vou fazê-la bem curtinha, outra ocasião talvez eu a conte com um pouco mais detalhes. No último banco, como aqui está a Jeane, me acompanhava uma senhora em todo o tempo. Quase que ela não piscava. E eu percebia que ela assimilava cada palavra que eu falava. No final do culto, ela pediu ao pastor para que orasse por ela. Oh, queridos, se fosse só vê-la endemoniada, já era doloroso o bastante para ver um ser humano naquela situação. Mas você vê uma criança de 8 anos, aproximadamente 7, 8 anos, sendo o joguete do inferno, do diabo, no chão. Mas é difícil não se comover diante de uma situação dessa. Eu sei que ele ainda hoje faz isso, mas lembre-se que ele está trabalhando aqui, através dos meios de comunicação, através da escola, ele está trabalhando aqui, na cabeça dos nossos filhos, porque se ele consegue entrar aqui, ele faz todo o resto que ele precisa fazer. Não cochile para esta realidade.
uma mãe que lutou e venceu. Lutou contra o uso correto do tempo. O evangelista Marcos, que também descreve esse mesmo episódio, nos dá a entender que a intenção de Jesus, ao sair de Jerusalém e da região da Galileia, lugares em que ele havia se tornado muito, muito popular, era de se ocultar, era de ficar anônimo, incógnito, por algum tempo. Eu vou ler para os irmãos saberem do que eu estou falando. Olha só o que ele diz. Levantando-se, partiu dali Jesus para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Por certo, Jesus estava tremendamente cansado. Ele queria um tempo de folga, ele queria um tempo de poder relaxar um pouco, porque também ele era humano. Mas uma mulher que tinha conhecimento a respeito da sua pessoa, ao saber que ele estava ali, o perturbou até o fim. O verso que acabei de ler nos diz que assim que essa mulher ficou sabendo que Jesus havia entrado em sua cidade, ela saiu de sua casa, deixou os seus afazeres e os seus contratempos e partiu em busca de solução para o seu problema. A pergunta que fica é: o que levou esta mulher a deixar tudo o que ela estava fazendo para trás? A necessidade de sua filha, que estava precisando de ajuda. A necessidade de sua filha a levou a lutar contra o comodismo e a perda de tempo. Todas as demais coisas que ela fazia poderiam ser feitas depois, sem maiores prejuízos. Mas aquela não. Ela não sabia, ela sabia que quanto mais tempo sua filha passasse sob a influência daquele espírito maligno que a possuía, maiores seriam os estragos que ele deixaria em sua vida ou na vida da sua filha. Ela não inverteu a ordem dos valores como muitos de nós temos feito. Quando eu estava meditando nesse texto e pensando exatamente nisso, como muitas vezes nós temos dedicado nosso tempo para fazer aquilo que é urgente, e nem sempre aquilo que é urgente é o mais necessário de se fazer, é o mais importante a se fazer. Muitas vezes nós invertemos essa ordem aí e pagamos caro por ela. Essa mulher soube entender que aquele momento era momento de deixar alguns afazeres para trás. Algumas coisas que podem ser feitas depois, ficam para ser feitas depois, mas agora não, agora eu vou cuidar da minha filha. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio à mente o que aconteceu com o filho da sunamita. Depois que ele queixou-se de uma dor de cabeça. Preste atenção, os irmãos, para esse texto. Porque muitas vezes, queridos, isso que aconteceu com esse garoto em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, tem acontecido conosco também. Eu não estou aqui para poder trazer peso sobre a sua vida, mas eu quero, em nome de Jesus, ser um porta-voz de Deus para despertar você para essa realidade. Não só você, como eu também estou sendo despertado. Capítulo 4, verso 17, que diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, com os plantadores, que estava colhendo o que havia plantado, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, ao seu ajudante: leva-o à sua mãe.
Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, de cedo até o meio-dia, preste atenção. E morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido, porque ele não veio, sabia o que estava acontecendo com seu filho. Chamou, ela mandou chamá-lo, e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. O pai desse garoto demonstrou o quanto foi omisso e negligente por várias razões. Primeira, porque não deu a devida atenção à queixa do seu filho. Segunda, porque deu mais valor ao seu trabalho do que à necessidade do seu filho. Terceira, porque não demonstrou interesse ao que estava acontecendo com seu filho, mesmo sabendo que ele voltara para casa com dor de cabeça. Em momento algum ele saiu lá do seu trabalho, mesmo tendo trabalhadores lá que estavam fazendo um trabalho que não era necessário que ele estivesse lá, mas ele continuou lá, sabendo que seu filho tinha sido levado com dor de cabeça para casa, numa época que não tinha hospital como hoje. E quarto, porque demonstrou ser um pai passivo e desligado. Quando a sua esposa disse que mandasse um jumento ao bardado para que ela fosse ao profeta Eliseu, ele nem se atinou para o que estava acontecendo e disse: por que vais a ele hoje? Ora, irmãos, preste atenção no que vou dizer. Esse garoto nasceu por intervenção da oração do profeta. Eles não podiam ter filhos, e Eliseu orou e pediu a Deus que desse um filho para eles. Agora o garoto queixa-se de dor de cabeça, fica até o meio-dia, ele nem sequer toma conhecimento, nem sequer vai lá, e agora a mulher fala: olha, vem cá, eu preciso ir ao profeta. Ora, qualquer pessoa, mesmo desligada, poderia pensar, fazer um link aí, ligar uma coisa com a outra. Espera aí, meu filho ficou adoeceu, a minha mulher está indo para o profeta? É como se fosse para o médico. Ora, eu recebo a notícia aqui que a Damares foi para o hospital. Aí eu fico batendo papo com os irmãos, e alguém me pergunta: e a Damares? Foi para o hospital. Está doente? Não sei. Peraí, se ela foi para o hospital, ela não trabalha no hospital, ela saiu daqui doente, passando mal, então ela pode estar com algum problema, eu vou lá. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você? Era por aquele motivo que ele tinha que entender: meu filho está precisando de mim. É muito mais importante eu estar ao lado do meu filho agora do que estar ao lado desse trabalho. Esse trabalho eu posso fazer depois. Aliás, tem outros que podem fazer por mim e estavam fazendo por ele. Agora, veja a sensibilidade dessa mãe. Ela já começa a fazer a ligação, já leva o garoto para o quarto do profeta e diz: eu vou lá em busca de ajuda no homem de Deus. Imagino que ela deveria estar dizendo para si mesma: eu não tenho tempo a perder, a saúde e a vida de minha filha é mais importante do que o que estou fazendo agora. Deve ter pensado a mulher Cirofenícia: eu não posso ficar aqui vendo a minha filha se debater de um lado para outro, ouvindo a porção de comentários de pessoas que dizem que de médico de louco todo mundo tem um pouco, né? E ela deve ter pensado: o que eu estou fazendo agora, eu posso fazer depois. Mas a saúde da minha filha, o bem-estar da minha filha, eu tenho que trabalhar agora. Talvez esteja faltando um pouco desse espírito de luta contra o tempo a muitos pais e mães nos dias de hoje. Muitos são os pais e as mães que estão deixando para depois coisas que só podem ser feitas agora, por estarem ocupados demais com seus afazeres ou com seus interesses. Ouçam-me com atenção: o que um filho precisa dos seus pais da infância não pode ser dado na adolescência.
E da mesma forma, o que um filho precisa na adolescência não pode ser dado na juventude. Cada coisa em seu devido tempo. Porque se você não tiver essa percepção, essa sensibilidade para perceber isso, e deixar passar essa fase, você pode estar comprometendo a saúde física, psicológica e espiritual do seu filho. Esta verdade não se aplica somente aos pais, se aplica também ao casal, aos filhos, aos irmãos, enfim, se aplica a todos nós, pois muitas vezes, para fazer aquilo que é mais urgente e aquilo que mais nos interessa, deixamos de fazer aquilo que é mais importante. Para salvar a sua filhinha das garras do maligno, aquela mãe entendeu que para fazer isso, ela precisava deixar para depois aquilo que poderia ser feito depois, para fazer agora aquilo que precisava ser feito agora. Vou repetir, porque isso aqui é muito sério. E isso aqui pode salvar a vida de alguns dos nossos filhos ainda. Não só dos que estão aqui, mas daqueles que nos veem na internet. Para salvar a vida da sua filha das garras do maligno, aquela mãe entendeu que para fazer isso, ela precisava deixar para depois aquilo que poderia ser feito depois, para fazer agora aquilo que precisava ser feito agora. Pais, mães, irmãos aqui presentes, será que nós não estamos precisando parar um pouco para pensar nisso que nós acabamos de ouvir? Porque muitas vezes, queridos, muitas vezes, é muito fácil inverter esta ordem. É muito fácil. Essa linha, ela é muito fina. E nós precisamos o tempo todo estar atentos para essa realidade. Porque às vezes a necessidade da minha esposa, neste momento, eu tenho que dar atenção para ela nesse momento. A carência dela é agora. E às vezes o que eu estou fazendo agora, que está me impedindo eu dar essa dedicação de tempo para ela, pode ser feito depois. Entendeu? Vamos lá. Uma mãe que lutou e venceu. Terceiro lugar, lutou contra o abatimento, contra o desânimo. A luta daquela mãe em favor da sua filha não era apenas contra o maligno, não era apenas contra o mau uso do tempo, era também contra o espírito de abatimento e de desânimo, porque mesmo recorrendo à pessoa certa, na hora certa, pela razão certa, parece que nada do que ela falava ou fazia conseguia sensibilizar ou tocar o coração de Jesus. Vou ler os versos 22, que diz assim: E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eu creio que você há de concordar comigo. Uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa que está desesperadamente precisando de ajuda é receber silêncio e desprezo da parte daquele que pode ajudar. Mesmo tendo uma grande necessidade, um grande problema para resolver, quando somos tratados dessa forma, o orgulho que carregamos dentro de nós reage e começa a nos levar a desanimar e a desistir do nosso objetivo, como que dizendo para nós mesmos: você não precisa passar por isso, você não precisa se humilhar desse jeito. Quem essa pessoa pensa que ela é? Parece que até os discípulos perceberam esta má vontade da parte de Jesus em atender aquela mulher, o que os levou a ali fazer o seguinte pedido, ou sugestão: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Não sei se você notou, mas o verbo está no gerúndio.
vem clamando atrás de nós, e não no particípio, tem clamado atrás de nós. Isso significa dizer que ela clamou e continuava clamando em alto e bom som. Permita-me abrir um parêntese aqui para te fazer uma pergunta. Quando Deus não responde às suas orações no tempo e do jeito que você quer, quando parece que Deus não está nem aí para o seu clamor, você continua clamando? Ou deixa de clamar? Depois de algum tempo, e a Bíblia não fala depois de quanto tempo, Jesus resolveu quebrar o silêncio, e quando o fez, foi para lhe dizer as seguintes palavras: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus disse para esta mulher era suficiente, irmãos, para levá-la a voltar para casa de mãos vazias. Ora, se ela era cananita, e se ela não fazia parte do povo de Israel, e se Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela não está incluída, inserida, é uma equação simples. Ia tentar falar aqui, mas tem um engenheiro conceituado aqui, não pertence a B e B, lembra dessas equações, né? A não pertence a B, ela não pertence às ovelhas perdidas da casa de Israel, e se Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, então ela não está. Então Jesus não veio para ela. Muito simples de entender. Então, essa resposta de Jesus era o suficiente para dizer: ei, eu estou malhando em ferro frio, eu vou desistir. Agora, como se não tivesse entendido a equação, eu não sou muito boa de matemática, eu podia estar pensando nela, eu não estou entendendo bem isso que ele está dizendo, não é? Ela vai, fura o bloqueio e se prostra aos pés de Jesus e o adora. Olha o verso 25 que diz: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nota os irmãos que agora ela já não está mais atrás de Jesus clamando, ela já está aos pés de Jesus clamando. Ô queridos, não é possível que agora Jesus não vai se condoer com essa situação, não é possível que Jesus não vai se tocar. Olha, irmãos, nós sabemos, queridos, todos nós sabemos, você pode ter razão ou não, você brigou com a sua mulher, você brigou com o seu filho, você brigou com o seu patrão, você brigou com o seu funcionário, você brigou com quem quer que seja. Tendo razão ou não, o certo é que você está chateado, você chutou o pau da barraca. Mas quando essa pessoa chega para você de cabeça baixa, por favor, me perdoe, foi mal. Você que estava todo durão, aí daqui a pouco começa a se quebrantar. Também, você nem pensava reconhecer que estava errado, que você vai assim, mas eu também errei, né? E estavam amaciando. Mas Jesus não. Jesus permanece inalterável. E Jesus dá uma resposta, mas pior do que a anterior. Jesus fala assim: olha, não é lícito tomar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, dessa vez, irmãos, é como se fosse um direito cruzado na luta do boxe. Quando você joga o sujeito na lona, é como se ela tivesse dado um cruzado e põe Jesus na lona e diz: é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus falou assim: não aguento mais, essa mulher é demais. Mulher, eu estava te testando o tempo todo e você venceu, você vai voltar para casa levando o que você veio buscar. Oh querido, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que lição tremenda Jesus deixou para a gente. Agora, eu quero que você, nesse finalzinho de mensagem, eu quero levar você a pensar em algo que está aqui nesse texto, que às vezes a gente não para pensar. Por que
aquela mulher que teve tudo para desistir, não desistiu? Poderia destacar duas razões. Primeiro, por causa da necessidade da sua filha. Segundo, porque ela tinha certeza de que Jesus não a deixaria voltar para casa de mãos vazias. Vou ler o versículo 24 do capítulo 7 de Marcos. E você vai entender agora o que levou essa mulher a ficar firme até o fim. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Por que ela não pôde ocultar-se? Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. Você entendeu? Tendo ouvido a respeito dele. O que essa mulher tinha ouvido a respeito de Jesus? Que Jesus era uma pessoa insensível, que Jesus era uma pessoa que não se importava com as pessoas, que Jesus era uma pessoa ranzinza, que Jesus era uma pessoa intocável, que Jesus era uma pessoa que não se compadecia dos outros. Não, irmãos, ela tinha ouvido falar pelas mais variadas pessoas que Jesus era uma pessoa maravilhosa, que se compadecia dos que estavam quebrantados, que Jesus veio exatamente para aqueles que precisavam dele. E ela então diz: esse homem não é aquele que eu fiquei sabendo, então eu vou até o fim. Porque ninguém ia dizer tanta coisa a respeito dele se ele não fosse aquilo que eles dizem que ele é. O que você tem ouvido a respeito de Jesus? O que você tem ouvido a respeito de Deus? Tem sido suficiente para levar você a perseverar, mesmo quando tudo te empurra para trás? Mesmo quando tudo diz, não vai, porque não vai ter solução para o seu problema. Não, porque Deus não vai te ouvir, Deus não vai te atender. O que você tem ouvido de Deus? Isso é muito importante, irmãos. Isso faz toda uma diferença na vida de uma pessoa. É por isso que existe crente e crente. Existe crente e crente, porque tem crente que ouve, que lê, que conhece a respeito de Jesus, diz, não, Ele é maravilhoso, eu não posso desistir, eu não posso. Quando você peca, você fala assim, não, eu sei que Ele tem perdão para mim, eu sei que Ele tem uma mão estendida, eu sei que Ele não é aquele que joga fora, aquele que cai. Não é isso que eu tenho ouvido a respeito dEle, não é isso que eu tenho lido a respeito dEle. Como isso faz diferença? Será que você não veio aqui hoje para poder ouvir isso? Para que você possa repensar a sua postura diante de Deus. Eu quero concluir a mensagem dessa noite com uma história que eu já contei aqui há algum tempo atrás, mas permita-me, aqueles que já ouviram, ouvir novamente. Pelo menos fica mais bem gravada, não é? Os evangelhos fazem isso, repetem sempre algumas histórias, e eu não vou fazer diferente, porque achei muito coerente essa história. Há um livro que eu quero recomendar para vocês, esse livro é Toda Mãe, ou Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora, de Jeanette Graham. E lá nesse livro tem um capítulo em que ela conta que alguns anos atrás, num dia quente de verão na Califórnia, uma garotinha resolveu tomar um banho de mar em frente à sua casa. E sob o olhar atento da sua mãe, a garota nadava nas águas tranquilas do mar, quando de repente ela viu a barbatana de um peixe que parecia ser de um tubarão. A mãe daquela garota deixou tudo o que estava fazendo e começou a correr em direção da sua filha, gritando desesperadamente para que ela saísse da água, mas ela não escutava. E quando ela chegou próximo da sua filha, já era tarde demais. Antes dela, o tubarão, cerca de 1,80 m, começou a atacar sua filha. E apesar de o tubarão ter mais força que a mãe, mesmo assim,
ela começou a puxar a sua filha dos dentes afiados daquele tubarão. Um pescador que estava com seu barco nas imediações, ao ver aquela cena, correu em socorro daquela garota e daquela mãe e matou aquele tubarão com um tiro. Aquela garota foi levada para o hospital gravemente ferida. E depois de algumas semanas em recuperação no hospital, os repórteres, ao tomarem conhecimento acerca do que havia acontecido, se apresentaram para entrevistá-la e pediram para que ela mostrasse as cicatrizes deixadas pela mordida ou pelas mordidas do tubarão. Depois de mostrar todas aquelas cicatrizes horríveis, ela disse aos repórteres que também tinha algumas cicatrizes nos seus braços que ela queria que eles vissem. E ela então as mostrou aos repórteres que ali estavam. E ao ser perguntada que cicatrizes eram aquelas, ela disse: estas marcas estão aí porque a minha mãe me segurou com tanta força, impedindo que o tubarão me levasse, que acabou me machucando. Por que aquela garota fez questão que os repórteres vissem a cicatriz que a sua mãe fez em seu braço? Para mostrar que aquela cicatriz foi feita por quem a amava, com o objetivo de salvá-la das garras do tubarão. Pais, mães aqui presentes, quem ama, deixa cicatrizes nos seus filhos. Algumas que às vezes eles nunca esquecem. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, não me recordo, nessas conversas de família, em que um filho às vezes fala uma coisa e a Damares e a Elisa começaram a relembrar algumas surras que elas levaram. E a Damares disse: mas pai, o senhor, porque eu usava uma voz, pai, mas o senhor me bateu. Eu disse: e você viu que filha que você é hoje? Eu dou graças a Deus por aquelas marcas que deixei em você, porque foram marcas de amor. Talvez se eu não as tivesse deixado, você não me amaria como você me ama hoje. Uma mãe que luta e vence. Seja uma mãe assim. Vamos orar enquanto o louvor canta essa canção. Vamos ficar em atitude de oração, pelo menos por um breve tempo. Os teus ouvidos. Eu queria todas as mães aqui na frente, queria orar por todas as mães. Teu clamor, posso até chorar, mas a alegria. Pode ficar aqui na frente. De manhã. Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
passar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Ó Senhor, digna-te, ó Deus, nesse instante, estender o Senhor mesmo as tuas gloriosas e potentes mãos sobre a vida de cada mãe aqui presente, aqui, ó Deus, nesse altar, de cada mãe que nos acompanha via internet. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que apesar de ser uma missão tão nobre, tão sublime, tão especial, ó Deus, sabemos quão difícil, ó Deus, é para elas. Ó Deus, só não é mais pesado porque o Senhor alivia o fardo, ó Pai. Mas pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, estenda sobre elas a tua graciosa mão e alivia, ó Deus, e suaviza estes fardos, ó Pai. Quem sabe algumas, ao olhar para trás, sentem algum peso, ó Deus, mas que sejam restauradas, ó Deus, sejam renovadas pelo teu poder, ó Deus amado, sejam contempladas com o teu perdão, com a tua graça, com o teu amor, ó Deus amado, que cada uma sinta, ó Deus, o calor do teu abraço, porque foi o Senhor quem as dotou deste coração de mãe, foi o Senhor que colocou esse sentimento e esse, chamamos de instinto, na vida de cada uma delas. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor as recompense com as bênçãos dos céus, ó Pai, e ajude-as, ó Deus, a ver os seus filhos cumprindo o propósito para o qual o Senhor os trouxe a este mundo. Que cada uma, ó Deus, saia daqui renovada, revigorada, fortalecida, abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as irmãs. Podem voltar para os seus lugares e eu estarei dando um abraço também em cada uma lá no salão. Após o culto aqui, o culto vai continuar no salão social. Nós temos uma homenagem especial para as mães lá. Portanto, terminando aqui, por favor, o culto continua lá. Que Deus te dê uma semana abençoada. Amém? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com cada mãe aqui presente, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.